13º episódio do nosso programa semanal Audiovisual em Tempos de Isolamento Social. Então a ideia do nosso programa hoje específico é fazer um aquecimento para o Novembro Negro, né? O evento que vai acontecer no nosso online, né? É um evento do nosso campus, costuma acontecer presencial. E esse ano, pelos motivos, né, da pandemia, estamos fazendo tudo online e já está acontecendo, né? Começou hoje. E o Cineclube, na quinta-feira, vai ter um debate bacana sobre um documentário desse que está chegando aqui agora, o nosso querido Frederico. Antes de mais nada, gostaria de te agradecer, né, e soltar a primeira pergunta, a primeira provocação para você, que é o quê? De onde partiu, que eu acho que é uma curiosidade para todos que se deparam com um documentário, porque o cinema, em todos os seus estilos, você tem muitas motivações por trás da construção de uma obra cinematográfica. Já documentário não, porque o documentário sempre toca em assuntos que não fazem parte daquele mainstream da indústria do cinema. O documentário vai usar o mundo real, os fatos, né, como ponto de partida. E aí, por isso, eu gostaria de perguntar como surgiu a ideia desse documentário, de onde surgiu a primeira fagulha, seu interesse, do que está por trás dessa iniciativa de fazer um resgate de uma questão complexa para a cultura brasileira aqui na nossa região. Novamente, agradecer a você pela participação. Isso aí. Bem, eu já estou me aventurando nessa condição de aspirante a documentarista da parte cinematográfica desde 2014. E Bom Jesus de Itabapoana tem uma carência enorme de você ter catalogado em acervo a história local. Um exemplo que eu vou te dar, vamos falar da Escola Estadual Governador Roberto Silveira. Eu te garanto que a maioria dos professores não sabem quem é o governador Roberto Silveira, que é um governador que é bonjesuense. Então, a gente precisa de catalogar a nossa história, porque a gente tem uma história muito rica, uma cultura muito rica. E essa questão do padre João Mendes Ribeiro, eu já venho coletando informações desde 2017, quando começamos a fazer o trabalho de visitação dos locais históricos de Calheiros. Assim como tem o Memorial dos Governadores Roberto e Bagé de Silveira, tem o ponto onde tem o forno colonial, que é um suposto forno indígena, e tem a história do padre João Mendes Ribeiro, que é uma história impressionante, é uma história riquíssima, tá? É uma história riquíssima. Ela envolve os mistérios da fé, ela envolve o preconceito racial e o racismo estrutural. Uma história que começou em 1867 e que até hoje ela provoca debates, ela gera desdobramentos e tem aí uma série de fatores imbuídos nisso que a gente precisa de usar como instrumento de reflexão sobre o racismo estrutural. Porque a própria história em si, ela chegou a resultar numa ação judicial em 2007, onde muito se falou no racismo. Mas o racismo estrutural, ele está muito mais presente. Porque até hoje, tem fatos ali que no próprio documentário eu levanto esse ponto de vista do racismo estrutural. Então, é uma história que tem que ser catalogada, tem que ser registrada, e tem que ser debatida, principalmente. A proposta do Cineclube, dentro de uma escola, é justamente uma instituição, né, como o IFE, é justamente o que a gente bate na tecla em todos os episódios, é justamente você usar o audiovisual para discutir, para chamar para o diálogo, para promover um ambiente democrático, para conseguir fazer as pessoas refletirem, criticar. E o projeto, então, encontra em obras como a sua, a proposta é para discutir isso, por exemplo, você disse, o racismo estrutural, essa questão está entrelaçada com a história do nosso país, e é um objeto dessa semana também. Foi uma sincronia, né, de coisas que permitiram a gente estar junto, que é muito bacana para a gente, no início de uma parceria, e você tocou nesse assunto, né, dessa coisa do Ana, porque a conexão, a busca por uma identidade local envolve os diversos espaços e atores que atuam nesse local. Então você constrói isso, é interessante pensar nisso, conectando os diversos
o Rio, o João Mendes Ribeiro, os fatos, a produção audiovisual, a necessidade de se ter, né, esses relatos, isso tudo, né, na linguagem audiovisual e não só na literatura. E é muito bacana isso. Por que eu estou falando isso? Porque dentro de um ambiente educacional, faz parte você cativar nos jovens essa questão da gente pensar como para as novas gerações da região, do local, da nossa cidade, da nossa comunidade, ter acesso a esse tipo de história, de reflexão. E a linguagem audiovisual, ela é muito, né, ela está organicamente ligada ao nosso dia a dia, os vídeos, a música, o som, os aparatos tecnológicos, né, o celular e tal. Então, uma das coisas que me chamou de atenção é isso, essa necessidade da gente mostrar para a galera, para os jovens, para a molecada nova, essa riqueza que até muitas pessoas de idade mais avançada desconhecem. Você citou aí sobre... e uma das coisas que chama a atenção nesse processo todo além de convidar os jovens para pensar sua cidade, sua localidade, em lugares e espaços, descobrir e maravilhar com o incrível da história, como você disse, e também a semelhança do comportamento de 20 anos atrás. É histórico no Brasil, mas você tem um caso específico envolvendo uma pessoa próximo da gente e que, às vezes, nós projetamos o nosso olhar para do Estado, para do país, para apontar que nós temos aqui, né, chocando, de tentativa de assassinato, enfim. É uma coisa que eu, particularmente, fiquei muito apertado, assim, para ir. Acabei de assistir o documentário e pensando. Isso também foi uma coisa que me marcou muito. Sim, é exatamente o que você falou. Eu não sei se eu comentei com você ou com outro amigo, que a gente, para conscientizar sobre o racismo, e principalmente o racismo estrutural, a gente usa as histórias globais. A gente fala de Martin Luther King, e isso é uma coisa assim, difícil da pessoa se conectar o interior dela para sentir o que é. Porque o racismo estrutural, principalmente, ele é invisível, ele não tem culpados, é aquela coisa intrínseca que está enraizada já no alicerce das famílias brasileiras há gerações. E quando a gente conta um caso onde a gente pode pegar a pessoa e levar aonde aconteceu os fatos, aonde eu mostro que hoje ainda tem pessoas vivas de 90 anos, 95 anos, cujos pais viveram a história. E eles narram para você que aquela história que eles cresceram ouvindo a história do Padre Preto. Então, é uma oportunidade assim, de ouro para nós aqui de Bom Jesus Tabapuana e da região do Vale do Tabapuana, explorar isso como instrumento de conscientização. É pegar as pessoas, encher o ônibus de uma criança da escola, e levar lá na Praça Três Irmãos, que tem uma praça hoje, tem um monumento ao Padre João Mendes, que é onde era o túmulo dele, que o túmulo dele ficou a ermo durante mais de um século, e aonde era o túmulo, hoje tem uma praça, tem um monumento em homenagem contando o fato. Então, é muito importante, isso aí é poderoso para a gente inserir no imaginário das pessoas. As pessoas vão no local, elas têm a capacidade de voltar no tempo e se imaginar naquilo ali. Então, você tocou num ponto assim, importantíssimo, de que forma que a gente pode usar essa história, com essa narrativa que eu procurei inserir nesse documentário, como um instrumento importantíssimo de conscientização sobre o racismo estrutural, principalmente. Uma coisa que me marcou muito, e agora como telespectador, né, eu comento com você, foi a fala de um morador de Calheiro, acho que foi um dos que encabeçaram, né, o movimento, eu tenho o nome, eu tenho que dizer, e é interessante essa frase ela é muito poderosa, um reconhecimento
um reconhecimento crítico. Tipo, nós queremos consertar, nós queremos não compactuar com o hábito antigo, mudar, nós queremos mudar. A fala dele, né, essa coisa que é até ética, né, é voluntário, não é que você consegue obrigar as pessoas a castiga as pessoas para terem opinião. E aí isso é interessante, isso foi na época da gravação. Então, assim, a gente, um relato que me marcou muito, porque é muito bacana, às vezes a gente enaltece as coisas muito complicadas, demonstrações, tem esperança para nós, e que é possível, sim, fazer as pessoas terem esse reconhecimento. E acho que é fundamental. Sim, perfeitamente. Você viu nos acontecimentos entre 2003 e 2007, ali tudo envolve no sentimento de reflexão e reparação. Ali eles reconheceram que houve o ato racista, que aquilo foi repugnante, foi desumano. O sentimento era um sentimento de comoção coletiva. Toda a comunidade de Calheiros tinha esse desejo coletivo de fazer essa reparação histórica, a ponto de isso culminar numa decisão judicial, e cujo o juiz reconhece esse problema secular de Calheiros. E, baseado nessa vontade, nesse desejo assim, espontâneo dos calheirenses, dos mogesuenses em geral, que participou dos acontecimentos da época entre 2003 e 2007, em reconhecer o problema, a problemática do racismo, aquilo eu aproveitei como um gancho para levar o racismo estrutural. Porque o racismo estrutural tem que ser muito estudado, porque ele é quase que invisível. É quase que invisível. Então, a gente trouxe a narrativa do racismo para os dias de hoje. Eu aproveitei o gancho daquele momento, aquele sentimento de reflexão e autocrítica da sociedade calheirense sobre a questão do racismo no passado e trouxe para refletir novamente. E o racismo estrutural continuou. Que ninguém parou para refletir aquilo que o racismo estrutural deixou incrustado no imaginário de todo mundo, de Calheiros. Muito bem colocado esse ponto de vista aí, da parte de toda a sociedade, ter essa reflexão naqueles momentos de 2003, 2007. E isso é fundamental no ambiente democrático, né? Por exemplo, eu como professor de filosofia, eu sempre tento trazer o envolvimento das pessoas com o problema filosófico por dentro do problema filosófico, né? Não é aquela coisa de você ficar maçante, copia e cola e tal. Mas para isso você tem que se permitir assim, refletir de verdade, como o próprio conceito ele diz, refletir, reflexionar-se sobre si. Ou seja, você se envolver como também, talvez, causa do problema. Então, quando você vê um desejo coletivo dos cidadãos, e todos eles juntos, admitindo isso, essa questão da necessidade da reparação e agir, você consegue ter esse sucesso de ética, de exemplo de cidadania, daquilo que você quer cativar na molecada mais nova. Então, é muito bacana essas possibilidades que o documentário, enquanto documentário, né? Enquanto documentário, ele ajuda você a pensar esse recorte do real mesmo, né? Do fato, do fato. E quanto a isso, né? Eu fiquei extremamente assim, gostei bastante mesmo disso que é visível também. A gente tem histórias também da questão da escravação, da escravidão, do período escravocrata, na Serra do Tardem. Tem uma abordagem, tem lá um sítio arqueológico inexplorado, o cemitério dos escravos da Serra do Tardem. Ele é fantástico. Dessa série de documentários que eu fiz uma abordagem sobre a Serra do Tardem, a história que acontecia lá, foi local de 2 grandes escritores mogesuenses que viveram lá, e tem a questão também do período escravocrata, os traços da mão de obra escrava, você vê em vários pontos da Serra do Tardem. E as pessoas não têm muita ideia que houve um período escravocrata aqui em Bom Jesus Tabapuã. Quando as pessoas veem história sobre a escravidão, geralmente imagina aquilo de Campos do Goytacás e diante. Mas nós vivemos o período escravocrata aqui. Nós temos as digitais dos escravos
em várias construções históricas, locais históricos. E essa história do padre João Mendes Ribeiro, ela traz isso também. O período escravocrata em Bom Jesus, como é que era a nossa sociedade, como é que enfrentava isso. Então, é uma história que ela é provocativa sobre todos os sentidos. E tem esse poder de prender e refletir. Isso aconteceu aqui. E ainda está acontecendo até hoje, a ponto de estarmos debatendo como se fosse o lançamento de algo inédito. Não é? Essa é a importância do Cineclube Debates entrar nesse circuito com essa história e nessa semana oportuna. Com certeza. A mesa redonda, com a discussão, é das 2 às 4, né? Assim, e aí, no caso, a transmissão pelo canal do IFE é da mesa redonda, né? Do nosso debate, nossa discussão. A gente está fazendo esse aquecimento para que a gente trabalhe os dias até lá, para que a galera veja o documentário, porque, infelizmente, nós não vamos conseguir exibir o documentário na rede, porque a rede vai estar conectada com a rede do IFE, né, lá da reitoria, mas dá para a gente ir trabalhando para a galera, né, chamando a atenção para a galera apreciar o documentário, e aí a gente vai ter outros colegas, professores de história, que vão poder contribuir para esse debate bacana que você começou com a construção do documentário. Ok, muito obrigado. Então vamos disseminá-lo nas redes aí, nas plataformas, e dia 19 a gente volta a falar com um tema na profundidade que ele exige. Valeu, obrigado, um forte abraço, foi um prazer. Obrigado, meu amigo, um forte abraço, um prazer, a gente vai conversando. Gente, obrigado por ter participado, até a próxima. Quarta-feira tem outro programa, outro episódio do nosso programa aqui semanal, e aí a gente conta com vocês participando de novo, beleza? Boa noite, a gente se vê por aí.